Senhor, irmãos, graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus. Hoje nós vamos estar estudando a lição de número 5, que eu fui incumbido pelo pastor da igreja para trazer essa lição para os irmãos. Eu quero orar junto com vocês que estão aí do meu outro lado e vamos orar juntos para que o Senhor possa falar aos nossos corações. Senhor, te bendizemos por esse dia que o Senhor nos tem dado, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a entender a sua palavra. Nos ajuda, Senhor, a compreender mais e mais a sua palavra, Senhor. Que assim nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bem, a lição de hoje nós vamos falar celebrando a segurança do povo de Deus. O texto áureo é: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmo 46, versículo 1. A verdade aplicada, ela está escrita assim: a segurança do povo de Deus não está nas circunstâncias, mas em Deus, nosso Senhor, refúgio e fortaleza. O objetivo da lição é, primeiro, destacar a proteção do Senhor. Segundo, apresentar as características da cidade de Deus. Terceiro, enfatizar a relação e inspirações. Salmo 46, irmãos, os nossos textos de referência que vai do versículo 1 até o versículo 11, Salmo de número 46, versículo 1 ao versículo 11, que está escrito: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amados irmãos, na nossa introdução, ela está relacionada assim para a gente, que falar sobre a segurança do povo de Deus por ter o refúgio e fortaleza e a proteção de Deus, enfatizar a grandeza e soberania do nosso Senhor. Por fim, destaca a inspiração de Lutero e compor o hino Castelo Forte. Nessa introdução, irmãos, nós podemos citar uma nota básica que podemos falar de palavras que são muitos ditas no Salmo 46, no Salmo 47 e no Salmos 48. Mas essas duas palavras, que é refúgio e fortaleza, nós podemos também enfatizar a questão da fortaleza. Primeiro, que a palavra fortaleza vem da palavra baluarte, que era uma cidade murada, que era uma cidade, as fortalezas eram uma cidade onde as pessoas podiam buscar refúgio, principalmente vindos de guerra, pessoas que estavam desamparadas, e era justamente nesses lugares que eles podiam buscar o amparo do Senhor. A medida dos muros, geralmente de uma fortaleza, irmãos, ela tinha uma medida aproximadamente de 3 metros de largura e 10 metros de altura. Jerusalém, por exemplo, ocupava uma área aproximadamente de 5 hectares. E geralmente essas cidades, essas fortalezas, elas ficavam sempre no alto monte. Bem, eu estou dando essas pequenas informações, que são informações relevantes para que a gente possa dar prosseguimento na lição.
Bem, algumas coisas nós podemos também citar no Salmo 46. Uma delas é que esse salmo foi escrito pelos filhos de Corá, para vozes principalmente em sopranos, né? Quem geralmente conhece muito de coral, conhece muito de música, vai saber o que eu estou falando. Porque esse salmo foi feito especialmente para essa voz, porque ela tem muita exultação na glória e no poder de Deus. Ele tem basicamente 3 estrofes, e cada uma delas repete o tema central do salmo, que Deus é o nosso refúgio, que aparece no verso 1, no 7 e no 11. Sempre aparece, sempre nesse padrão. Deus é o nosso refúgio. Eu quero aqui abrir um leque para vocês, que às vezes é complicado a gente, quando nós estamos atolados de problemas, cheios de dificuldades, entristecidos, amargurados, e nós não vemos mais saída nos homens, e vemos saída só em Deus. E às vezes nós falamos dessa seguinte forma: agora só Deus pode fazer algo, como se tudo tivesse perdido. Pelo contrário, se o homem tivesse no meio, talvez a nossa esperança seria pouca. Então, como Deus que está no nosso meio, como Deus que é o nosso refúgio, é nele que a nossa esperança tem que estar sendo maior. Então, o salmista, os filhos de Corá, eles enfatizam isso de uma forma muito sublime, muito maravilhosa. Ele enfatiza isso no 1º, ele enfatiza isso no 7º versículo, e ele enfatiza isso no 11º versículo. Bem, irmãos, não se sabe ao certo quando esse salmo foi escrito, em que ocasião. No entanto, dá a entender que fora escrita quando Israel repeliu um desses 2 inimigos, sem ter um esforço de batalha. Eu vou citar esses 2 episódios. Nós temos 2 ocasiões que nós podemos citar que possivelmente em uma dessas ocasiões esse salmo tenha sido escrito. A primeira foi a história com o rei Senaqueribe da Síria. A segunda foi com os exércitos dos Amonitas e dos Moabitas. Bem, a primeira está relacionada em 2 Reis, capítulo 18, versículo 13 ao versículo 37, e o capítulo 19 de 2 Reis, versículo 35 e versículo 37. A segunda história está relacionada em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 1 ao versículo 25. A primeira história está relacionada com o rei Ezequias, né? Alguns teólogos e alguns historiadores, eles acreditam que o Salmo 46 está muito mais atrelado a essa primeira história com o rei Senaqueribe do que propriamente com a segunda. Mas eu quero citar rapidamente o que Deus fez nessas 2 ocasiões. A primeira foi que o rei Senaqueribe e os seus generais debocharam do Senhor, debocharam do poder, debocharam da glória de Deus. Eles fizeram tanto, irmãos, que mandaram uma carta de deboche para o rei de Judá, falando da seguinte forma: ó rei, eu dou para você 11.000 cavalos, e se você tiver 11.000 cavaleiros para montá-los. O que ele estava falando com isso? Que todo o exército de Judá estava temeroso, estava com muito medo, estavam com tanto deboche, e falando da seguinte forma para o rei Ezequias: falou, olha, não enche o seu povo com esperança,
porque nós matamos os outros deuses das outras nações, e o seu Deus vai ser só mais um. E o que aconteceu, irmãos? Aconteceu que no verso 35, capítulo 19, do verso 35 ao verso 37 de 2 Reis, está lá relacionado que naquela noite o anjo do Senhor passou, sem que o exército do Senhor levantasse uma arma só. Simplesmente o anjo passou e matou mais de 140.000 soldados. E Senaqueribe teve que sair, teve que voltar para a sua terra com a cabeça baixa e derrotado, porque esse é o Deus que nós servimos. Dentro dessa questão, irmãos, também tem as outras questões também da segunda história dos reis dos Amonitas e dos Moabitas que se levantaram contra Judá também. Mas nessa ocasião, essa história já é com o rei Josafá. E Deus os confundiu, está isso relacionado em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 1 ao versículo 25. E essa história, irmãos, relacionada lá, neste local, Josafá também não precisou levantar uma espada sequer, porque Deus confundiu aquele exército. Deus fez com que um brigasse com o outro, o mesmo exército brigando um com o outro, e simplesmente eles tiveram também que sair de Judá. Irmãos, é esse Deus que nós servimos. E possivelmente em uma dessas histórias, e foi composto o Salmo 46, como nós o conhecemos hoje. Bem, então nessa primeira parte, irmãos, nós explicamos que no Salmo 46 nos mostra a ação do Senhor e a fragilidade humana, pois Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza e o socorro bem presente na angústia. Na segunda parte aqui da nossa lição, nós vemos a completa confiança no agir de Deus. Lembrando que o autor, ele fez essa separação do Salmo em 3 estrofes também, né? Na primeira estrofe nós citamos aqui logo no parágrafo 1. Agora no parágrafo 2, irmãos, nós vamos falar sobre a segunda estrofe do louvor do Salmo 46 e a terceira estrofe. A segunda estrofe fala aonde Deus mora. E a terceira parte fala o que Deus fez e o que isso significa. Está relacionado assim, parágrafo 2.2, que fala a cidade de Deus. Bem, a cidade de Deus, como está relacionado no próprio trecho, e o que é concernente à Bíblia, no que a Bíblia diz, o que a Bíblia fala, principalmente no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 2, em Hebreus, capítulo 13, versículo 14, em Gálatas, capítulo 4, versículo 26, fala que sempre dá Jerusalém. Mas no caso nosso, a Jerusalém nossa é a Jerusalém da Nova Esperança. É a cidade do nosso Altíssimo. É a cidade do nosso Deus. É claro que a cidade que está sendo relacionada no Salmo 46 é a cidade de Jerusalém propriamente dita. Nesse mesmo Salmo, irmãos, está no versículo 4, que fala aonde Deus mora. Está relacionado assim: a um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus. Bem, que rio é esse que está sendo citado pelo salmista? Até hoje ninguém sabe exatamente de que rio se trata, mas algumas pistas dá a entender pelo decorrer da história, principalmente
relacionado em 2 Reis, capítulo 18, versículo 13 ao 37, como citamos anteriormente, no caso do rei Ezequias, que possivelmente se trata de um rio subterrâneo, de um aqueduto que Ezequias mandou construir por causa que ele estava com medo de ser sitiado, e esse medo dele foi avante, né? Porque realmente o rei Senaqueribe, ele sitiou Jerusalém e ele fez esse arqueduto. E justamente era esse arqueduto que dava água para o povo, que supria as necessidades do povo. Mas não só isso, irmãos, que fala que o santuário das moradas do Altíssimo, ou seja, aonde Deus estava nessa nova Jerusalém, nessa Jerusalém, Deus não só supria, mas Deus fazia tudo ficar belo, tudo ficar magnífico, porque essa é a morada de Deus, aonde Deus mora, aonde Deus está, aonde Deus se coloca. Eu me lembro da história dos evangelhos, quando cita que quando o mar estava revolto, os discípulos estavam no meio do mar revolto. Em uma das ocasiões, Jesus estava no meio. E na outra ocasião, Jesus não estava. Em uma das ocasiões, Jesus estava dormindo. E eles simplesmente acudiram ao mestre e falaram da seguinte forma: Mestre, tu não vês que nós estamos padecendo? E simplesmente o mestre manda o mar se acalmar. Na segunda ocasião, o mestre não estava com eles, mas ele também estava em um mar bravio. Mas quando o mestre chegou, o mestre estava andando no meio do mar. E nessas duas histórias, nesses dois paralelos, nós podemos ver a diferença quando Deus está conosco num barco, quando Deus está na nossa morada, quando Deus faz parte da nossa morada. E a morada aqui que está sendo relacionado, também podemos fazer um paralelo com a nossa esperança, com a nossa Jerusalém que é lá de cima, com a nossa cidade que está nos céus. Lembrando, irmãos, que nós não somos desse mundo. Sim, eu quero falar com vocês que nós somos extraterrestres. Nós somos uns ETs, porque nós não somos desse mundo. O nosso mundo está nos céus. Nossa mansão e nossas casas não estão aqui, mas está nos céus. Essa é a nossa esperança. É a cidade do Altíssimo, é o santuário do Altíssimo, aonde Ele nos prometeu que lá está sendo feitas grandes moradas. E essa é a nossa esperança, irmãos. Se regozijem nessa esperança vivificadora e adore o Senhor dos Exércitos, que além de prover nesse rio, além de causar uma grande bonança, porque, irmãos, lembrem vocês que enquanto Israel estava sendo sitiada, não faltava nada para aqueles que estavam dentro da cidade, dentro da fortaleza, porque as águas do Senhor, o rio que está relacionado aqui no Salmo de número, no versículo 4, o rio cujas correntes alegravam a cidade, porque Deus está no meio dela. E no meio dela, irmãos, não será abalada. E o mais importante de tudo isso, que no verso 5, que Deus ajudará ao romper da manhã. O que isso significa? Significa que Deus não tarda, que Deus não age em momento tardio,
Mas Deus age no momento certo, logo no romper da manhã, logo na ideia que a esperança renasce. Ele vai agir ao nosso favor. Essa é a parte, irmãos, que nós devemos entender. É a relação que Deus nos faz no parágrafo 2.2. E no parágrafo 2.3, irmãos, que fala da agitação das nações e o cessar das guerras. Nesse parágrafo, o autor aqui da nossa revista, ele tenta fazer um paralelo da terceira estrofe, que como nós citamos, essa terceira estrofe é do verso 8, vai do verso 8 ao verso 11, que o salmista ele coloca o que Deus fez e quais são as implicações disso para nós. Bem, a primeira coisa que Deus fez, ele desolou as nações. É isso que o salmista aqui está dizendo. Aqueles que se diziam poderosos, aqueles que se diziam magníficos, esplendorosos, aqueles que confiavam nos seus carros e seus cavaleiros, nos seus poderios bélicos militares, aqueles que se achavam maiorais entre todas as nações, eles simplesmente, Deus desolou esta nação. E estas nações passaram reinos e outros reinos. Um reino se quebrou e outro se levantou. Reis se levantaram e se quebraram e não existem mais. Outros estão se levantando. Mas uma coisa é certa, que o reino de Deus, ele nunca vai ser quebrado. Ele nunca terá desolação. Ele nunca vai ser cortado ou queimado. E a segunda coisa que Deus fez, ele simplesmente fez cessar as guerras. Notem aqui, irmãos, que cessar as guerras, uma pessoa que é capaz de cessar uma guerra, ele tem que ter um poder muito grande. Ele tem que ter um poderio muito grande em suas mãos para poder ter essa capacidade de fazer isso. Até hoje, na história do mundo, eu nunca vi uma pessoa, um rei, um presidente, um chefe de Estado, ter esse poderio. Mas o salmista, ele sabe, e ele chama, ele fala, vinde e contemplai. Mas contemplar o quê? Contemplar que desolação o Senhor tem feito a essas nações. O que ele fez para poder cessar as guerras. Ele simplesmente, o poder dele, a mão forte dele agindo, simplesmente o salmista, ele fala, ele cita, ele está quebrando o arco, ele está quebrando as lanças. Isso dá uma ideia do seu uso de força, do seu poder, da sua magnitude, da sua majestade. É isso que o salmista aqui está falando. E a terceira coisa que ele cita, que está relacionado, ele fala, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ou seja, essa é a relação que no final ele fala, o salmista fala para você ver, para você observar. Aquele que observa, aquele que se assenta nas asas do Senhor, aquele que confia no Senhor, ele só fica de longe observando. Ele simplesmente, ele vê, ele consegue se aquietar e saber e exultar daquilo que o Senhor Deus fez na vida dele e vai continuar fazendo, porque isso é a majestade absoluta do nosso Deus, que ele fez, continua fazendo e ele vai fazer ainda mais. E é isso que o salmista fala, aquieta e saiba que o Senhor é o Deus de Israel.
E para terminar, irmãos, no ponto 3, que fala das relações importantes e inspirações. Nós devemos salientar o quê? O que nós aprendemos? Nós aprendemos que devemos ter uma completa confiança no agir de Deus, pois em meio ao caos, Deus traz o livramento e que a sua presença é o sinal de auxílio e provisão. Ele é o nosso Senhor. Então, irmãos, podemos ir agora para o ponto 3, parágrafo 3, 3.1, que está relacionado assim, ó, relação entre os Salmos 46 e o 47. Eu vou ser bem sucinto nessa parte, irmãos, porque o importante salientar, eu acho que o mais importante seria o parágrafo 1 e o parágrafo 2. Nesse parágrafo 3, que fala das relações importantes do Salmo entre 46 e 47, diz assim: primeiro é que a ação de Deus em fazer cessar as guerras. Então essa é a primeira relação que tanto o Salmo 46 cita e o Salmo 47 também ele fala. Segunda é que ele celebra o reino vitorioso de Deus sobre a terra. Como nós citamos anteriormente, os reinos passam e passarão, mas o reino de Deus, a glória de Deus, nunca irá passar. Nunca vai se passar. Terceira relação, irmãos, é que as nações reconhecem que o Deus de Israel é o grande rei. Então, irmãos, nós devemos entender que eles ainda não reconhecem, porque eles estão cegos pelo seu poder. Eles ainda não sabem, mas um dia eles vão ter que se dobrar perante a majestade do nosso Deus. Porque diz a palavra do Senhor que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que o Senhor é o Senhor. Eles ainda não sabem, mas eles vão ter que se dobrar. Eles vão ter que reconhecer. Hoje eu prefiro reconhecer a glória do meu Deus. Eu prefiro reconhecer a soberania do meu Deus na minha vida, na vida da minha família. Eu te convido a você fazer o mesmo. Deixa o Senhor entrar no seu barco. Deixa o Senhor agir dentro do seu lar, dentro da sua casa. E algumas coisas que fogem ao seu controle, que fogem da sua alçada, deixa o Senhor agir. Confie simplesmente que o Senhor ele vai agir ao seu favor. Eu sei de uma coisa, até hoje eu nunca vi um servo de Deus ser desamparado. Já vi muitas das vezes os servos de Deus passarem privações, passarem grandes problemas, mas eu nunca vi um servo de Deus ficar desamparado. 3.2, irmãos, a relação entre o Salmo 46 e o Salmo 48. Primeiro, são cânticos de triunfo. Fala do triunfo de Deus. Por isso que eu falei anteriormente que esses Salmos 46, 47 e 48 são salmos que são específicos para vozes de soprano, porque é justamente essas vozes que têm uma entonação um pouco mais fina e consegue se solidificar para poder falar da grandeza, do triunfo. Então, irmãos, é a primeira relação, que são cânticos de triunfo entre o Salmo 46 e o Salmo 48. Segunda relação, que contribui
para solidificar a consciência da grandeza do Senhor. Alguns de nós podem até saber, né, que o Senhor é Deus, que o Senhor é grande. Agora, ter a consciência disso, se conscientizar, aceitar, colocar isso no seu coração, é muito mais profundo. Tem uma nuance muito mais elaborada em relação a isso, que as pessoas não entendem. Que uma coisa é saber, por ouvir, ou até mesmo ver, e outra coisa é se conscientizar. Conscientizar é de alguma forma aceitar, é se colocar à mercê daquele que é um ser soberano. Lembrando que se colocar à mercê de qualquer homem, nós em qualquer momento nós vamos falhar e nós vamos perecer. Mas se colocar diante, à mercê da presença do Senhor, isso nunca vai falhar, isso nunca vai dar nada errado. Pelo contrário, as coisas vão dar tudo certo. E a terceira dessa relação, irmãos, é uma chamada para observar com atenção, para narrar a geração seguinte. É um chamado para observar com atenção e narrar. O que isso significa? Significa que nós devemos, irmãos, hoje como pais, ensinar para os nossos filhos a obediência ao Senhor, a ter uma consciência em saber que em todos os momentos que os nossos filhos irão passar, o Senhor vai estar sempre com eles, como esteve conosco. A nossa vida daqui a pouco vai passar, mas a vida dos nossos filhos vai continuar. Então, irmãos, nós devemos ter uma observação a esse chamado. E o Salmo 46 e o Salmo 48, ele tenta nos ensinar, ele tenta nos mostrar para contemplar, para olhar, para observar, ter a atenção de ensinar para a nossa geração, para as novas gerações, que ter uma observância em obedecer ao Senhor é a melhor atitude que eles podem tomar. E por último, irmãos, eu gostaria, no 3.3, em falar da inspiração de Lutero. Lutero, ele se inspirou justamente no Salmo 46. Eu queria ler aqui uma estrofe que está aqui na revista, que eu acho interessantíssimo que o autor colocou aqui. Ele diz assim: Lutero, além de teólogo, era músico e compositor, tocava laude, instrumento de cordas. Entre as diversas músicas que compôs, a mais célebre é Castelo Forte. Essa música foi inspirada na convicção do salmista de que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. E sua composição, Lutero afirma: ainda que este mundo, repleto de demônios, ameace destruir-nos, não temeremos, pois Deus quer que a sua verdade triunfe no meio de nós. Então, o que nós aprendemos nesse terceiro parágrafo, irmãos? Que no Salmo 46, 47, 48 são cânticos de triunfo, pois retratam a soberania do Senhor e as vitórias do nosso Deus. Que a música Castelo Forte de Lutero foi inspirada na convicção do salmista de que Deus é o nosso refúgio e a fortaleza. Aprendemos, na nossa conclusão, nesta lição, que por mais que as circunstâncias sejam contrárias, o povo de Deus permanece confiante e esperançoso, pois o Senhor Deus está conosco. Ele é o nosso refúgio, fortaleza e auxílio. Por isso, sabemos que no final a vitória
é de Deus e o seu povo. Amém. Castelo forte é o nosso Deus, amparo e fortaleza. Com seu poder defende os seus na luta e na fraqueza. Nos tenta Satanás, com fúria pertinaz, com artimanhas tais e astúcias tão cruéis, que iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos perdidos, mas nosso Deus socorro traz, e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, o Senhor dos altos céus, e sendo também Deus, triunfa na batalha. Que Deus a luta vencerá, sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por defesa. Se temos de perder família, bens, poder, e embora a vida vá, por nós Jesus está, e dar-nos a seu reino. Castelo forte é o nosso Deus.